Olá, meu nome é Lenilza e eu e meu esposo atualmente estamos servindo aqui na base de Jocum Porto Velho. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Ageu capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, o que acontece? Já havia se passado 16 anos e o povo ainda não havia retomado a obra de reconstrução do templo. Se a gente for ver lá em Esdras, a gente vai ver que se levantou uma forte oposição para que o templo não fosse reconstruído, né? Então, a princípio, esse era um dos motivos pelo qual o povo havia parado, né, a reconstrução. Porém, se passaram 16 anos e o povo não havia retomado. O povo não mobilizou para voltar para essa reconstrução. O povo simplesmente se acomodou e se preocupou em construir casas luxuosas, né, em construir as próprias casas, e esqueceu do que o Senhor tinha falado com eles lá no princípio, né? Deles subirem para Jerusalém e reconstruírem a casa do Senhor. E aí eles, no versículo 2, eles já dizem, não veio ainda o tempo, não é o tempo para a casa ser edificada. Isso já havia se passado 16 anos. Então Deus levanta Ageu para exortar o povo em relação a isso, né? E vai dizer, acaso é tempo de habitardes vós em casas luxuosas? Por quê? O problema não era que eles estavam preocupados em construírem casas para eles, né, casas luxuosas. O problema era que não era o tempo. O tempo era para eles reconstruírem a casa do Senhor, para eles reedificarem a casa do Senhor, que era o lugar de adoração deles, né? Então, o problema todo, na verdade, foi essa inversão de prioridades. O povo priorizou construir casas para si, casas muito bonitas, casas luxuosas, enquanto o templo ainda estava lá em ruínas. E não era essa a palavra que Deus havia dado para eles, né? Lá em Esdras, quando a gente vai ver. A gente vai ver que Deus era para eles subirem, para eles retornarem para Jerusalém e reconstruírem o templo, né? Então, dentro disso, eu gostaria que a gente pensasse em relação a isso. Em relação à obediência, em relação à inversão de prioridades. O que essa palavra tem para falar com a gente nos dias de hoje? Que certamente nós, como cristãos, Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu um propósito de vida, um propósito a cumprir. E quantas vezes e às vezes bem lá no começo, né, bem lá quando a gente converteu, ou não sei, passou algum tempo, mas Deus, ele sempre fala conosco. Ele sempre revela pra gente a vontade dele, pra gente, né? E aí, o que a gente está fazendo com isso, né? Será que a gente tá cumprindo aquilo que o Senhor falou pra gente, né? Para que a gente cumprisse? Ou a gente acabou esquecendo, a gente acabou fazendo como os judeus, né, fizeram, deixando que os obstáculos, que os empecilhos impedissem da gente viver a palavra que Deus nos deu. Então, e acaba que a gente começa a inverter as nossas prioridades, a gente começa a pensar só em nós, em construir coisas só para nós. Construir, que eu digo, não só no material, né, mas construir, por exemplo, uma carreira, construir um ministério, seja lá o que for, mas não era o que Deus tinha pedido para eu fazer, para a gente fazer. Então, Deus precisou levantar Ageu para falar com o povo, para exortar o povo e para relembrá-los da vontade dele, do que ele tinha pedido para o povo fazer. E a gente tem hoje a palavra de Deus para nos relembrar, né? A gente tem pessoas também para nos relembrar aquilo que Deus pediu para a gente fazer lá no começo, para a gente não ficar à toa
pra gente não ficar solto, né, digamos assim, porque a gente acabou esquecendo daquilo que Deus pediu pra gente fazer, a gente acabou invertendo as prioridades, a gente acabou construindo coisas para satisfazer o nosso egoísmo e não para alcançar, porque o templo era algo para todos, né? Era para o povo se reunir, era o lugar de adoração do povo. Então não era o que eles estavam fazendo, né? Construindo casas para si. E como eu disse, isso não é de maneira alguma errada, a gente pensar numa carreira, a gente pensar em construir alguma coisa, mas foi isso que Deus pediu para a gente fazer, foi isso que Deus pediu para a gente viver, né? Esse é o propósito que Deus falou, olha, é isso que eu quero que você faça. Então, eu gostaria de deixar essa palavra, né? Sobre prioridade, sobre a gente priorizar aquilo que Deus pediu pra gente fazer. E não deixar que os obstáculos, e não deixar que passe 16 anos, né? Nossa, Deus me pediu para fazer isso lá no começo e eu acabei não fazendo. Então, que a gente pense mesmo nisso e que Deus abençoe.